Senhor presidente, senhores deputados, até achei que o primeiro secretário ia ler o projeto do Tribunal de Contas. Eu, antes, senhor presidente, de iniciar, eu só quero fazer aqui eu ouvi várias pessoas falando a respeito desse projeto de lei que chegou hoje, senhor presidente, pedágio, e lembrar um bordão que a Assembleia Legislativa adotou, publicitário, o deputado Galo, nos últimos tempos, que diz: se é bom para a população, a Assembleia vota. Eu acho que para ser bom para a população, qualquer projeto, independente de sermos favoráveis ou contrários, tem que ser debatido com a população. E eu espero, senhor presidente, que nós, primeiro, não tenhamos em momento algum regime de urgência para projeto dessa natureza, pela importância que ele tem, pela dimensão que ele tem, e por tudo que nós já falamos aqui, deputado Aurilson, que significa o projeto pedágio. Porque de nada adianta fazermos uma bela propaganda dizendo que isso é bom para a população, a Assembleia vota, e depois não darmos oportunidade para a Assembleia Legislativa debater com a população. Independente de quem é contra, quem é a favor, dos argumentos que sejam feitos pelo governo, ou não sejam feitos pelo governo federal, mas pelo estadual, eu acho que todos têm uma parte importante a dizer. Mas é preciso ouvir a população. O professor Tercílio, o senhor em Londrina sabe o que significa todo o processo de debate do pedágio naquela região, em Maringá, em Londrina. Perguntei ao deputado Russo, inclusive, se estaria incluída a rodovia 476, que vai até a União da Vitória e, posteriormente, passa a ser estendida até o Rio Grande do Sul pela 153. Em princípio, não se fala em duplicação dessa rodovia, que é talvez dos mais importantes corredores que nós temos em todo o estado do Paraná. Então, nós temos que fazer esse debate, em todas as regiões. Claro que há ônus e bônus, né, para todas as ações que nós fazemos. E eu espero que a gente possa, de uma forma muito tranquila, fazer esse debate para que também todos possam expor as suas opiniões e as deputadas e os deputados da Assembleia Legislativa votarem de acordo com aquilo que entendem ser correto, mas também de acordo com aquilo que aqueles e aquelas que as elegeram e os elegeram também pensam. Caso contrário, é muito estranho nós dissociarmos, depois de mais de 20 audiências públicas, o discurso da prática. E é justamente pelo discurso e pela prática, senhor presidente, que alguns sabem, eu sempre estive aqui fazendo uma série de ponderações a respeito das situações que ocorrem nas escolas e não nas universidades, porque elas ainda não retornaram, mas nas escolas estaduais, principalmente, nesse período de pandemia. E no período de pandemia, deputado Russen, eu me refiro ao senhor porque, por diversas vezes, o senhor afirmou que os alunos não precisavam voltar às aulas se os pais assim entendessem que não deveriam fazê-lo. E eu sempre concordei com o senhor. Apesar de nós termos inúmeras divergências, sempre concordei. Os pais é que mandam os seus filhos, porque são os pais que sabem, ou pelo menos entendem, os riscos aos quais estão dispostos a sofrer, colocando seus filhos numa sala de aula ou deixando seus filhos em casa e correndo o risco de ter perda de aprendizagem também. Entretanto, me surpreendeu muito, mas muito, ontem, a circular emitida pela Secretaria Estadual de Educação, que determina que todos os alunos, deputado Lemos, sejam obrigados a voltar. Eu estou com ela aqui. Sejam obrigados a voltar às salas de aula e que sejam tomadas providências, inclusive, caso esses alunos não voltem, sejam tomadas providências junto aos pais, junto ao Ministério Público, junto a conselhos tutelares. Isso é uma aberração. O senhor Feder, deputado Romanelli, eu sei que o senhor está hoje preocupado com o pedágio também, como todos aqui, mas o senhor Feder extrapola todos os limites do bom senso. Como que quer o Estado determinar que as crianças que não voltarem às salas de aula, correndo o risco de serem contaminadas, correndo o risco de morrerem, correndo o risco de transmitirem para os seus o vírus, que não está, a pandemia não está controlada, como pode a Secretaria de Educação determinar que estas crianças e os seus pais sejam penalizados caso isso não ocorra? Eu já vi muita coisa em termos de autoritarismo.
Vivi, inclusive, professor Tercílio, Deputado Tadeu, para concluir. inclusive, um período muito triste da nossa história, estou procurando aqui a circular, vivi um período muito triste da nossa história e nós não podíamos falar, ou pouco podíamos falar. E sempre achei que esse período estava, se não superado, pelo menos colocado dentro dos limites que a institucionalidade determina. E a institucionalidade determina que nós façamos aqui na Assembleia o uso da nossa prerrogativa de voz e de voto, principalmente para defender a população naquilo que ela não pode ser defendida usando a sua própria voz, mas usando o seu próprio voto. Por isso, hoje, faço mais uma vez um apelo. Não é possível que uma situação como essa seja mantida e que pais e alunos sejam obrigados a serem colocados em risco por um capricho da Secretaria de Educação. Nós vamos recorrer, senhor presidente. Por favor, deputado. Nós vamos recorrer a todas as instâncias legais possíveis e não vamos aceitar que crianças sejam mortas por capricho de um secretário de um governo. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.